Flamengo enfrentando problemas para fazer acordo financeiro com a última família de vítima do incêndio do Ninho do Urubu em 2019. Aliás, o Flamengo, que parece que está sendo enrolado pelo Red Bull Bragantino, no caso do Léo Ortiz, fechou ou não fechou? O Red Bull Bragantino aceitou ou não aceitou a proposta do Flamengo? E o tal camisa 10 que John Textor estaria guardando as 7 chaves que vai abalar o mercado do futebol, assim como Luiz Henrique, será que seria Felipe Coutinho? Esses e outros destaques a partir de agora no Antenados na Jogada Notícias, o nosso ANJN, então vem com a gente. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo. Um programa, um ANJN mais curtinho hoje, mais dinâmico, mais toque me voe pra gente ir pro Maracanã. Daqui a pouquinho, Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Clássico aí, mais um clássico. E estaremos lá para cobrir, para acompanhar, para ver em loco. Então, vamos lá. Para você não ficar desinformado, né? Para você não ficar sem o quase já tradicional ANJN, o mais imparcial programa de notícias aqui da internet, do YouTube. Então, vamos embora. Então, se você gosta aqui do nosso trabalho, comenta aí, fala que gosta, deixa o seu like, se inscreve no canal, se puder, seja membro, se já conhece aqui o nosso trabalho. Se você não gosta, tem alguma crítica também, deixa aí, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. E a gente começa aqui com as notícias. Primeiro, André, do Fluminense, é eleito o melhor meio-campista do Brasil. Que história é essa, antenado? Pois é. O estudo do CIES, o CIES Football Observatory, eu não sei se é assim que fala, mas o Observatório de Futebol CIES apontou que André, do Fluminense, é o melhor meio-campista do Brasil em posse de bola sob pressão, hein? Que coisa, ele é muito bom mesmo, mas o melhor em posse de bola sob pressão, essa aí para mim é uma novidade, não sei com que dados eles fizeram isso, deve ter alguma estatística, mas é uma informação importante que a gente tem que apresentar, não é isso? E olha só, Fluminense que acertou de fato de vez com Marquinhos, do Arsenal por empréstimo, um atacante de 20 anos que está na seleção brasileira pré-olímpica, disputando o pré-olímpico na Venezuela e vem direto para o Brasil para assinar contrato de empréstimo com o Fluminense. A informação foi complementada pelo Vitor Lessa, que completou aqui a informação do Fabrício Romano. Ele já tinha dito que o jogador de 20 anos, revelado pelo São Paulo, pertencente ao Arsenal, vai vir por empréstimo e as conversas vinham acontecendo nos últimos dias. Ainda não se sabe se vai ter opção de compra, mas ele chega, a princípio, Marquinhos, que é a camisa 10 da seleção pré-olímpica, até o final do ano. E olha, antenado, Mateuzinho é do Corinthians, hein? A novela acabou. Mateuzinho, lateral do Flamengo, lateral direito, ou Matheus França, né? Agora que ele quer ser chamado assim, uma nova fase na vida dele, na carreira dele. A gente trouxe a informação de que o Flamengo estava exigindo até uma multa contratual caso o Corinthians atrase alguma parcela. Isso provavelmente deve ter sido discutido, deve ter sido aceito pelo Corinthians e a novela chegou ao final. Mateuzinho será jogador do Corinthians em definitivo até o final de 2027. Notícia aí do UOL Sport, do André Hernan. O Corinthians vai pagar, assim, 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais ao Flamengo por 60%, hein? 60% dos direitos econômicos do lateral direito. Como eu falei, contrato até o final de 2027. Agora, o Corinthians, que não para de passar vergonha, quer oferecer uma bolada por Igor Coronado, hein? Notícia do UOL Sport aí, do Bruno Andrade. Com proposta do Corinthians em mãos, Igor Coronado está decidido a jogar pelo Clube Paulista. Inclusive, ele que está sendo sondado por outros clubes, como Flamengo e Botafogo. O Flamengo falou que não tinha interesse, deu uma sondada, falou que não tem interesse, enfim. Conversas informais já acontecem há algumas semanas. O próprio Coronado, Igor Coronado, que é brasileiro, não jogou aqui no futebol brasileiro e desfez o contrato lá com o Al Ittihad, time do Benzema. Então, com a proposta em mãos, ele quer jogar pelo Corinthians e o Timão oferece nada menos que 7 milhões de euros, 37,4 milhões de reais por 2 anos de contrato. Ou seja, o meia receberia 3 milhões e meio de euros, 18,7 milhões de reais
por temporada. Daí mais ou menos um salário de 1,5 milhão por mês. Meu Deus do céu. A questão é, o Corinthians vai pagar ou vai ficar só na promessa? Até os próprios torcedores do Corinthians já estão zoando aí. Vamos juntos, vamos embora, rumo a 3 milhões de dívida. Fazendo piada, porque não tem outro jeito, né? E se não bastasse o Coronado, o Corinthians ainda insiste em Claudinho e no Duqueiroz, que é jogador do Zenit também, assim como Claudinho, ex-Corinthians. Antônio Oliveira, que provavelmente será o técnico do Corinthians, aí substituindo Mano Menezes, pode receber esses 2 reforços, Claudinho e uma possível troca aí de Fausto Vera por Duqueiroz. O sonho de Claudinho, segundo aqui o Bruno Andrade também, é antigo e existe desde a gestão do Duílio. Agora, com Augusto Melo, o interesse aumentou. No início de 2024, o Zenit estipulou o valor de 20 milhões de euros, ou seja, 106 milhões de reais, quase 107 milhões de reais, para vender. Zenit que enrolou o Flamengo por causa do Claudinho e do Wendel também na janela passada, do meio do ano, né, de 2023. Você lembra disso? Porém, o Timão ouviu recentemente que seria possível um empréstimo com opção de compra. A tentativa de repatriar Duqueiroz envolve uma troca por Fausto Vera, que é visto como negociável pelo clube paulista. Duqueiroz também interessa ao Vasco. E a gente vai falar sobre isso agorinha, que é isso, né? O Vasco que fechou com o Juan Sforza, está contratado, também está lá no pré-olímpico, na Venezuela, e vai vir diretamente para o Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. O Vasco que pagou 5 milhões de dólares aí via 777 Partners, né, que é dona de 70% do Vasco SAF, pagou ao News Old Boys. Tinha confirmado, depois desistiu, aí voltou à tona. E para repor as lesões dos volantes Paulinho e também do Jair, ambos romperam o ligamento cruzado anterior. Infelizmente, né, péssimas notícias para os jogadores que devem perder essa temporada, e 2 jogadores muito importantes para o Vasco. O Jair, contratado como um grande reforço no ano passado, e o Paulinho, que é uma grata surpresa, que chegou no meio de 2023. Não é isso? Então, vamos ver se o Vasco vai trazer o Duqueiroz ou se ele vai voltar para o Corinthians, essas elucubrações do Corinthians, o que vai acontecer. O Vasco que precisa sempre da 777 Partners autorizar a compra. E isso já está irritando o Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Vasco. Muito bem, a gente falou de Igor Coronado, falamos de Al Ittihad, que é o antigo time do Igor Coronado, e olha só essa notícia, hein? Olha só, meus amigos. Segundo um jornal lá da Arábia Saudita, o jornal Ar-Riyadiyya, sei lá como é que fala isso, Benzema abandonou o treino do Al Ittihad após discutir com Marcelo Gallardo. Gallardo teria ordenado que Benzema fizesse um trabalho individual, pois ainda não estava no mesmo ritmo dos companheiros. O atacante se recusou e disse que já havia cumprido os treinos individuais. Olha só, hein? O caso ocorreu 2 dias após o atacante voltar aos treinos. Benzema havia sido afastado pelo treinador por não chegar a tempo de uma intertemporada e quase deixar o clube na janela de transferências. Contrata esses jogadores estrelados, os caras se acham maiores do que os clubes e realmente são, e aí complica. O Gallardo, que é um técnico também grande, né? Um técnico aqui do River Plate, ex-River Plate, multicampeão com o River, talvez o maior técnico da história do River, e entrou em rota de colisão com o Benzema. Muitos jogadores querendo sair, muitos jogadores desses estrelados querendo sair lá da Arábia Saudita, mas eles foram pelo dinheiro e agora querem sair? Não sabiam o que encontrar? E por falar em insatisfação, cara, James Rodrigues deixa o São Paulo, hein? A conversa entre James e São Paulo para a rescisão de contrato aconteceu nessa semana. A gente já tinha falado sobre isso aqui também anteriormente. O jogador sugeriu um acordo amigável. Partiu do jogador, que a gente já tinha noticiado aqui, que familiares, pessoas próximas a ele, tinham dito que o James estava insatisfeito no São Paulo. James afirmou que teve poucas chances no tricolor e que quer ficar perto de sua família. Além disso, o meia colombiano diz a pessoas próximas, como eu falei aqui, que está incomodado com uma suposta dívida do clube, mas dirigentes afirmam que esse tema não foi abordado na conversa. James, que vinha tendo atividades com controle de carga no São Paulo, também garante a pessoas próximas que não possui problemas físicos. Não chegou a brigar
com o treinador, como fez o Benzema no Al Ittihad, mas preferiu sair fora. Ele que foi uma decepção, né? Aliás, o Botafogo que está interessado por ele, a gente vai falar isso daqui a pouco, eu acho uma furada. Rames que não vem jogando bem há muito tempo. Ele fez uma grande Copa do Mundo em 2014 e depois pouco fez na carreira dele para ter esse status de craque que ele traz até hoje, e nem velho ele é, né? Tem pouco mais aí de 30 anos, deve ter uns 33 anos. Olha só, e o Thiago Maia, a gente falou isso aqui ontem, o Thiago Maia segue na mira do Internacional. Isso aí estava meio parado, né? Ninguém estava falando muito, mas de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, meu amigo Júlio Miguel Neto, o Internacional não desistiu do volante do Flamengo. O clube gaúcho, inclusive, já tem as questões salariais acertadas com o jogador há bastante tempo, né? No entanto, há um entrave com o Flamengo devido aos valores da operação. O Inter insiste na contratação do jogador por pedido do técnico Eduardo Cudê, o Tchatcho Cudê. Por isso, ajustaram mais a oferta. As negociações seguem em andamento. É impressionante porque que o Flamengo está amarrando tanto o Thiago Maia, que o Tite já não conta com ele, ele já falou que pode sair, que não tem problema nenhum, e o Flamengo ainda assim está amarrando. O Inter já ofereceu 3,5 milhões, segundo notícias, 3,5 milhões de euros. Poxa, e o Flamengo não aceita vender, né? Muito esquisito. Agora vamos a uma das principais notícias aqui do dia, e chatas também, muito chatas, que é essa questão da família, que o Flamengo não chegou a um acordo ainda. E o Flamengo ainda considera exorbitante o valor da indenização cobrado por família da vítima. No caso aí, o goleiro Christian tinha 15 anos e os pais não fecharam acordo com o clube e pedem ao todo 8,3 milhões de reais. O Flamengo apresentou à Justiça na segunda-feira suas alegações finais no processo movido pela família de Christian Esmério, vítima, como eu falei aqui, da tragédia do Ninho do Urubu. Única família com a qual o rubro-negro não fechou acordo. E o Flamengo se exime de culpa no acidente, contesta os valores da indenização pedidos pelos familiares, que considera exorbitantes e sugere pagamentos bem menores. O juiz do caso deve dar uma sentença em breve. A família de Christian pede que sejam pagos aos pais e ao irmão o total de 8,3 milhões de reais, divididos em 5,4 milhões por danos morais e 3,9 milhões referentes à pensão. Além disso, eles requerem o pagamento do valor à vista, o que o clube não deseja fazer. O Flamengo que ofereceu 5 salários mínimos até Christian completar, se tivesse vivo, 65 anos, mas a família não aceitou. O que é uma coisa sempre muito delicada, né? Porque tem jurisprudência, o que é normal, o que não é, o que costuma ser pago, o que não costuma ser pago. É muito delicado isso. Quanto vale uma vida? Quanto o Flamengo já não pagou pelas outras crianças falecidas, as famílias das outras crianças? Essa família aqui do Christian está, né, complicando um pouquinho mais. Mas assim, é injusto pagar muito mais para a família dele do que pagou para as outras, porque todas foram vítimas da mesma coisa, da mesma fatalidade. Mas, de qualquer forma, 8 milhões para o Flamengo hoje não é nada. Então, é uma questão judicial muito complicada mesmo. De fato, é difícil até tecer opinião em relação a isso, mas que seja resolvido o quanto antes. Olha, e agora mudando de assunto, falando de contratação do Flamengo, Léo Ortiz, que seria ou será o terceiro reforço, inclusive a contratação foi dada como fechada pelo repórter André Hernan, e eu tive uma informação de valores, mas não tive informação de que já estava fechado. Eu tive informação de valores. E a gente trouxe a informação ontem, seriam 7 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão por metas, de euros também, obviamente, e o acordo estaria fechado, mas será que, como o Zenit fez, o Red Bull Bragantino está enrolando o Flamengo, falando que vai vender, falando que já está certo, aceitando a contraproposta, e aí na hora de assinar, tira o time de campo, tira o corpo fora? Pode ser. O que importa é que até agora não foi sacramentado o negócio e o Léo Ortiz, inclusive, já está sendo relacionado novamente para jogos do Bragantino lá no Campeonato Paulista. Olha, e o Grêmio segue confiante, hein? O Grêmio segue otimista por Júnior Santos, tentando aí jogadores do Botafogo e não desistiu de Tiquinho Soares, segundo a Rádio Gaúcha. Cara, o Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, falou o seguinte, ó: o Grêmio tem praticamente a certeza de que esse jogador vem.
A negociação depende apenas de acerto final com o Botafogo, mas há otimismo na arena. O jornalista disse ainda que o Grêmio segue tentando também a contratação de Tiquinho Soares. Segundo o GE, o Botafogo teria rejeitado uma oferta do Clube Gaúcho de 4 milhões de euros pelo Tiquinho, hein? 21,4 milhões de reais. E ele completou aí, ó. O Grêmio não desistiu de Tiquinho Soares, embora o preço seja muito alto, cravou o repórter. Caramba, Botafogo que não quis vender o Tiquinho e parece que também não quer vender o Júnior Santos. Botafogo que conta para as pontas, né, para os jogadores de extremo do ataque, com o Júnior Santos, com o Jefinho, com o Luiz Henrique, que acabou de chegar, o reforço de peso, e também com Savarino, outro reforço que chegou nessa janela. E, na verdade, conta também com o Vitor Sá, mas o Vitor Sá recebeu uma proposta da Europa e pode deixar o Botafogo, pode ser mais um aí a deixar o Botafogo. A oferta é de um clube russo e a diretoria alvinegra não tem interesse, olha lá, mais um que não tem interesse em negociar por se tratar de jogador importante e titular, sabe que não vai ser titular, né? Provavelmente, com a vinda desses jogadores todos que chegaram. Mas o atacante já deixou claro que quer ir, em informação do Globo Esporte, do GE. As negociações estão em andamento. Vitor Sá, quer jogar na Rússia? Meu Deus do céu. E por falar em jogador que acabou de chegar, olha, Luiz Henrique, ele vai voltar à Espanha. Depois do clássico contra o Flamengo, ele vai terminar de fazer a mudança e o aniversário da filha, segundo empresário. Amaury Nunes, um dos representantes do jogador, explicou a situação em live no canal do Nicola. Muitos familiares de Luiz Henrique e de sua esposa estão em Sevilha, onde estava marcado o aniversário de 1 ano da filha, que acontece justamente nesta quarta-feira. Abre aspas aí. Ele tinha o aniversário da filha de 1 ano, que seria dia 7. Levou toda a família para lá. A família dele está toda lá, ficou lá em Sevilha. As famílias dele e da esposa ficaram lá. Tem a importância do jogo, a janela fechando dia 31. A intenção era que ele pudesse participar do jogo, mas depois disso o Botafogo vai ter 3, 4 dias de folga por causa do Carnaval. Aí ele pode voltar para lá, finalizar tudo que tem que finalizar, casa, contrato, fazer o aniversário da filha, e aí depois ele se reintegra ao grupo. Essa foi a solução que achamos junto ao Botafogo, explicou aí o Amaury ao canal do Nicola. Então é isso, antenado. Esse foi o ANJN de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Valeu demais se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. E tamo junto. Até a próxima. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!